Fala galera do Goiás Bem no Enem. Vamos para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a Era Vargas e o populismo no Brasil. Ou seja, outro tema importante para você que vai fazer o Enem 2019. Você aí, do outro lado da telinha, tem alguma noção do que tenha sido a Era Vargas? A Era Vargas tem início com a Revolução de 1930. Foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Estes estados estavam insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e resolveram dar um golpe de Estado, o golpe de 1930. Então, estudantes, a ascensão do governo Getúlio Vargas à presidência do país em 1930 ocorreu devido à cisão política. Mas não se esqueçam, em outubro de 1930, a Aliança Liberal, um partido político da época, mobilizou as incursões armadas para alçar Getúlio Vargas ao governo do país. Uma pergunta que fica é: existe algum autor importante que estudou a história do Brasil deste período? Autores como Boris Fausto interpretam o movimento de 1930 como a verdadeira revolução que levou a elite industrial ao poder. Rompeu-se assim a ordem no qual o Brasil pré-capitalista, representado por uma elite rural. O resultado dessa tomada de poder por Vargas foi ainda, segundo o autor, o início da implementação das primeiras indústrias nacionais no país. Agora sim, galera, podemos falar um pouco mais sobre a Era Vargas e o Estado Novo. Temos que pensar a natureza do Estado Novo. Ele teve um cunho nacionalista, corporativista e desenvolvimentista, e concentrou ainda mais os poderes na mão de Getúlio Vargas, então presidente. Os partidos políticos foram fechados e o parlamento eliminado. Apenas permaneceu o poder judiciário intrínseco e atrelado ao regime Vargas. Ressaltamos a concentração política no poder executivo federal por parte de Vargas. Foi neste período que ele começou a sua imagem popular de pai dos pobres, arregimentada pelo Departamento de Imprensa, o famoso DIP. Ainda sobre a Era Vargas, foram implementadas a Justiça do Trabalho em 1939 e a consolidação das leis trabalhistas CLT em 1943. Assim, ainda neste processo, cada categoria de trabalho poderia apenas ser representada por um sindicato. Nesse período, também foram construídas muitas indústrias de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e a Fábrica Nacional de Motores, em 1942. Lembrete para o Enem: a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, resultava dos acordos de Washington em que o governo brasileiro comprometeu-se em fornecer aço aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, em troca do subsídio estadunidense para a construção da siderúrgica. Diante disso, vamos às questões do Enem sobre esta temática. Hoje trabalharemos duas, a primeira de nível básico e a segunda de nível mediano. Vamos à primeira. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de, letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental, letra B, atender à necessidade familiar de obediência infantil, letra C, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, e letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Uma dica importante para essa questão é observar atentamente a imagem antes de ir para os itens. Nela mostra Getúlio Vargas com 2 alunos uniformizados convivendo de forma carismática e sorridente. A partir do texto ao lado, notamos um apelo nacionalista que a reforma ia fazer a família e a escola. A resposta certa diante desta análise feita é a D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático.
A próxima questão é considerada de nível mediano, pois exige do estudante um nível cognitivo de análise. No caso dela, a análise de um poema. Foi o chefe mais amado da nação. Desde o sucesso da Revolução, liderando os liberais, foi o pai dos mais humildes brasileiros, lutando contra grupos financeiros e altos interesses internacionais. Deu início a um tempo de transformações, guiado pelo anseio de justiça e de liberdade social. E depois de compelido a se afastar, voltou pelos braços do povo em campanha triunfal. Abram alas que GG vai passar. Olha a evolução da história. Abram alas para GG desfilar na memória popular. O trecho acima, retirado da música Doutor Getúlio, de Chico Buarque, mostra uma imagem positiva criada em torno de Getúlio Vargas. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação possível para tal mistificação. Letra A. A intensa repressão à Revolução Constitucionalista de 1932 proporcionou um amplo apoio da população paulista ao presidente Getúlio Vargas. Letra B. A venda de empresas estatais, como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional, para grupos estrangeiros, aumentou o poderio econômico da maior parte da população brasileira, elevando o índice de popularidade de Getúlio Vargas. Letra C. As diversas leis trabalhistas, como o salário mínimo e a regulamentação da jornada de trabalho, implantadas durante o governo Getúlio Vargas, angariaram um vasto apoio popular ao presidente. Letra D. A aproximação de Getúlio Vargas à ação integralista brasileira, A e B, ocasionou manifestações de apoio de várias camadas da população brasileira, especialmente do movimento operário ligado ao comunismo. E letra E. A censura e a repressão instalados durante o período do Estado Novo, principalmente através do Departamento de Imprensa e Propaganda e do Departamento de Ordem Política e Social, levaram o presidente a gozar de um imenso prestígio junto às classes populares. Dica para a resolução dessa questão é: o mito criado em torno da figura do Getúlio Vargas é explicado pelo apoio dado pela grande maioria da população após o presidente ter implantado, com o objetivo de diminuir as greves e a insatisfação popular, diversas leis trabalhistas que beneficiaram as camadas mais pobres da população brasileira. Nesse sentido, a resposta certa é a letra C. As diversas leis trabalhistas, como o salário mínimo e a regulamentação da jornada de trabalho, implantadas durante o governo de Getúlio Vargas, angariaram um vasto apoio popular ao presidente. Chegamos ao fim de mais uma aula de História. Até mais! Bom, pessoal, a aula do professor Pedro e também da Sara estarão disponíveis no canal da TBC e do Goiás Bem no Enem, beleza? Chegamos ao fim de mais um programa, mas não posso deixar de registrar que neste sabadão tem uma garotada estudando nos aulões promovidos pela SEDUC em todo o estado. Eu vou nessa, até semana que vem, grande abraço, bons estudos e tchau, tchau!